Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Elton Henrique, aqui do canal Me Ensina, e hoje vamos aprender um passo a passo de como executar a função C no Excel. E se você não é inscrito ainda no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações. Assim você vai ser avisado sempre que houver algum conteúdo novo por aqui. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, vamos entender a função C. Essa é uma das funções mais populares do Excel. Ela permite fazer comparações lógicas. Mas o que isso quer dizer? Bom, é muito simples. Podemos entender usando uma atividade do nosso cotidiano. Por exemplo, a mãe pede ao filho que vá ao mercado comprar sabão em pó, por exemplo, e orienta ele para trazer a marca X, se ela estiver custando R$ 10. Caso esteja acima desse valor, traga a marca Y. A função se no Excel permite fazer as mesmas comparações, e isso agiliza muito no preenchimento das suas planilhas. Bom, então vamos começar. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos partir de uma situação hipotética. Precisamos realizar um evento de final de ano na empresa. Para isso, fizemos 4 orçamentos em 4 empresas diferentes e tivemos os valores aqui na nossa planilha, né? As empresas e os valores que elas nos entregaram para o evento de final de ano, incluindo buffet, decoração, som, iluminação e DJ. Então elas devolveram esses valores. E nós precisamos comparar com o valor de orçamento máximo que nós temos, que nesse caso aqui é 12 mil, e entender se ele vai ficar acima do orçamento ou dentro do orçamento nessa primeira situação aqui no status 1. Então, nessa coluna status 1, nós vamos dizer se está dentro ou fora, utilizando a fórmula C. Então vamos lá. Você digita igual C e ele já inicia a sua fórmula. Você agora abre parênteses e vamos iniciar o teste lógico, que é a comparação. Então nós vamos utilizar esse primeiro valor de R$ 12.324,15, que está na nossa célula C5. Então ele vai aparecer aqui, ó. Cliquei, ele apareceu C5. E nós precisamos saber agora se ele é maior do que 12 mil. Se ele for maior, ele não se enquadra dentro do nosso orçamento. Para entender isso, nós vamos utilizar aqui alguns sinais que a fórmula C reconhece, que seria o maior ou igual, menor, menor ou igual. Nesse caso, nós vamos utilizar esse sinal aqui, ó, maior. Então, nós queremos saber se C5 é maior. Você pode utilizar, eventualmente, os outros sinais também. No nosso caso, vamos perguntar se ele é maior. Então, vamos digitar aqui o sinal maior e vamos utilizar a nossa célula D11, que está com o valor já de 12 mil escrito, tá certo? Então, agora nós já escrevemos aqui o nosso teste lógico, a nossa comparação. C5 maior que D11. Então, se ele for isso, se ele for maior, se for verdadeiro, só apertar ponto e vírgula, e vai agora responder valor se verdadeiro. Então, se C5 for maior que D11, qual que vai ser a resposta que a nossa fórmula C tem que dar? Você pode escrevê-la entre aspas, sempre acima do orçamento. Fechar aspas. Você pode escrever, se você quiser. No nosso caso aqui, nesse exemplo, eu vou utilizar uma célula que já tem essa informação, que aqui no caso é a célula B12, que tem a informação acima do orçamento. Eu vou clicar nela e ele vai lá aparecer na nossa fórmula. Então, se o valor for verdadeiro, ele vai dizer acima do orçamento. Vamos apertar ponto e vírgula para o nosso último valor aqui, que é o valor se falso. Ou seja, se ele não for maior, ele vai responder dentro do orçamento, B13. Você pode também, como eu mostrei anteriormente, escrever aqui, né, entre parênteses, o que você quer que ele responda. Aqui nesse caso, a nossa fórmula já está pronta. E aqui ela responderia apenas a essa célula, a essa primeira empresa que é a F Eventos. Como eu quero que ele responda, que a fórmula responda para todos os demais valores das outras empresas, nós precisamos fazer o trancamento de algumas informações aqui. Porque se eu fizer agora a seleção aqui para as demais, ele vai baixar também os valores aqui e vai alterar a nossa fórmula. Então, nós não queremos que ele faça isso. Então, nós vamos trancar aqui os valores da nossa célula D11. Nós não queremos que ele mude essa célula. Então, a gente clica aqui dentro desse D11
e apertamos o botão F4 no nosso teclado. F4. Ele vai adicionar aqui cifrão antes e no meio, né, da informação da célula. Depois nós também queremos trancar o valor B12, que é aqui, ó, acima do orçamento. Então nós vamos também clicar no meio dela e apertar F4. Ele está fazendo o trancamento. E agora a última que nós queremos que tranque, que é o dentro do orçamento. Também F4. Então nós temos as 3 células que precisamos trancadas, para que elas não alterem aqui. Por que nós não fizemos isso no C5? Porque quando a gente baixar a nossa seleção aqui, eu quero que ele baixe para C6, C7, C8, para fazer as comparações com as outras empresas. Então ela não fica trancada. Agora a gente dá um Enter e pronto. Repare que ele já responde aqui na primeira empresa, na F-Eventos, que ela está acima do orçamento. O valor dela é de R$ 12.324,15 não se encaixa no nosso orçamento. Para agora fazer as comparações com as outras empresas, você pode vir aqui, ó, na célula, colocar o mouse bem no cantinho aqui, ele vai mudar o formato para essa cruz, ó, essa cruz aqui. Você pode dar 2 cliques com o botão esquerdo e ele vai responder as demais empresas. Ele vai concluir a seleção até o final da coluna. Então aqui nós temos 4 empresas, né? Se você tiver 10, 20, 30 valores dentro da sua planilha, ele vai fazer todos até o final, todas as comparações. Por isso que é importante fazer o trancamento, né, das informações que você não quer que altere. Ok? Então aqui nós já conseguimos obter o resultado da primeira fórmula C, do primeiro exemplo aqui do status 1, para entender quais empresas estão dentro do orçamento. As duas primeiras aqui são valores de R$ 12.324,15 e R$ 14.236,90. Então, pode perceber que eles estão maiores que o valor de 12.000. Então, ele está aparecendo acima do orçamento. As duas empresas que estão com valores aqui abaixo estão dizendo aqui dentro do orçamento. Então, a nossa fórmula C está dando os valores aqui de forma correta, tá certo? Vamos seguir então para o próximo exemplo. Seguindo na mesma planilha, queremos definir agora se os orçamentos se encaixam dentro de um valor mínimo e um valor máximo de gastos. Nesse caso, o valor mínimo R$ 8.000 e o valor máximo 12.000. Então vamos precisar de uma nova fórmula e nós vamos colocar aqui no status 2 no nosso exemplo. Vamos lá. Iniciamos igual C, abrimos o parênteses e selecionamos a primeira célula da comparação, que seria o valor da primeira empresa aqui, né, R$ 12.324,15. Então ele já coloca aqui no nosso teste lógico a célula C5. E nós queremos saber se ela é maior do que 12.000, para definir se ela está acima do orçamento. Então nós vamos apertar ponto e vírgula. Se ela estiver acima, vai responder acima do orçamento. Mas agora, na próxima resposta, que será o valor se falso, nós não podemos colocar simplesmente dentro do orçamento, porque na nossa planilha podem ter outros valores que estarão abaixo do valor de 8.000. Então nós precisamos o quê? Fazer uma nova comparação. Então fazemos de novo, se, abrimos um novo parênteses e vamos dizer novamente C5, né, o valor de 12.324, se ele é maior ou igual, então se ele for maior ou igual que a nossa célula C11, o valor de R$ 8.000, que é o nosso valor mínimo. Então se ele for maior ou igual a 8.000, a nossa resposta vai dizer, a primeira resposta vai ser dentro do orçamento. Se por acaso ele estiver abaixo, né, se for menor, a próxima resposta vai ser a B14, abaixo do orçamento, certo? Então nós vamos fechar um parênteses, que seria esse segundo C, e fechamos o parênteses do primeiro C. Primeiro parênteses, segundo parênteses. Então temos que fechar aqui os 2 parênteses para que a fórmula finalize. Mas a gente precisa fazer ainda o trancamento de algumas informações aqui, né? Como nós fizemos no primeiro exemplo. Nós não queremos que elas se movimentem. Então, B14, que seria abaixo do orçamento, nós queremos que ele fique trancado. Então vamos apertar a tecla F4, né? Você clica ali, ó, para você fazer alguma alteração e você aperta o F4. E ele adiciona
o cifrão no início e no meio. Mesma coisa na B13, dentro do orçamento. Nós não queremos que ela seja alterada. Então, F4. Também na C11, que é a informação 8.000 aqui na nossa comparação. A C5 nós não vamos trancá-la, porque quando a gente descer aqui a nossa seleção, na nossa coluna status 2, nós queremos que ela altere para C6, para C7, para C8, para que elas façam as comparações também. Trancamento também aqui no nosso primeiro C, né, no B12, que é o valor, perdão, é valor acima do orçamento, né, não é o valor 12.000. Então, B12. E o D11, sim, que é o nosso valor de 12.000 na comparação. Nós queremos trancá-lo também, então clica no meio dele e aperta o botão F4. Pode ver que ele vai colocar cifrão no início e no meio de todos os que estão trancados, né? Eles vão ficar fixos, eles não vão se movimentar caso a gente movimente a nossa seleção. Vão se movimentar apenas esses aqui. Então agora que ela está totalmente trancada, vamos apertar o Enter. Repare que agora ele deu acima do orçamento, né? Como no primeiro exemplo. Mas nós vamos verificar os demais. Então nós vamos vir aqui bem no finalzinho da célula, quando ela mudar o cursor do mouse para essa cruzinha aqui, vamos dar 2 cliques com o botão esquerdo, ou clicar e arrastar também funciona. Olha lá, agora nossa função C retornou as informações. As duas primeiras empresas permaneceram, né, acima do orçamento, a terceira empresa, Alva Event, dentro do orçamento, porque ela está entre o 8.000 e o 12.000, R$ 11.965. Ela está quase no limite ali dos 12.000. E a nossa Eventos NT, ela está abaixo do orçamento, porque o valor dela é de R$ 7.034,95. Ele não, na comparação com o valor de 8.000, ele ficou abaixo. Nós precisamos ter uma empresa que entregue um orçamento pelo menos acima de 8.000. Então, aqui no nosso exemplo 2, nós já conseguimos definir qual empresa está dentro do nosso orçamento e que vai poder fazer o nosso evento, tá certo? Vamos então para o terceiro exemplo. Agora vamos realizar um cálculo dentro da função C. E o resultado do cálculo será exibido como resposta do teste lógico. E nós vamos fazer isso aqui em excedente, ou seja, o valor que exceder vai aparecer como resposta. Iniciamos então clicando aqui na nossa célula F5, né, que está abaixo de excedente. Digitamos igual C para iniciar a nossa fórmula. Abrimos o parênteses e começamos o teste lógico, que vai iniciar aqui com a mesma célula da primeira empresa, o valor de R$ 12.324,15. No teste lógico, se ele for maior que 12.000, que está na nossa célula D11, ponto e vírgula para aparecer a primeira resposta, valor se verdadeiro. Então, se ele for maior, nós vamos responder com um cálculo, que vai ser 12.324, aqui na nossa célula C5, menos o nosso valor de 12.000, que é o valor máximo que nós temos. Então, ele vai mostrar justamente o valor que excede os 12.000 aqui. Apertamos ponto e vírgula e digitamos o 0 para ele retornar um valor nulo, caso ele esteja dentro, né? Se ele não for maior do que os 12.000. Então, fechamos o parênteses. Agora fazemos o trancamento das informações. No caso, nós queremos que tranque esse valor 12.000, não queremos que ele desça. Então, nós clicamos no meio dele, apertamos F4. Você também pode digitar o cifrão, se você quiser, entre eles ali. E aqui também, aperta o F4 e trancamos os valores que a gente precisava. Agora, nós damos um Enter. Repare que ele respondeu já o valor excedente, R$ 324,15. Ele não está dizendo se ele é acima ou se é abaixo, mas está dizendo que o valor que excede o teu orçamento é o de R$ 324,15. Você pode fazer essa comparação em várias outras situações. Agora, para completar a nossa planilha, nós vamos lá na final da célula, né? O mouse fica daquele formato ali, no formato de cruz. Nós vamos dar 2 cliques para que ele conclua o restante. Então, olha lá. Ele deu a resposta da primeira empresa, um excedente de R$ 324,15. A segunda empresa, Smash, está com um valor de R$ 2.236,90 acima do nosso valor máximo. E as demais aqui ele deu valores nulos, porque elas não estão acima. Então, dentro do resultado lá, ele só traria o resultado
caso elas estivessem acima. Se você quiser, pode alterar aqui os sinais e aí ele pode também trazer as respostas, né? O que seria aqui uma sobra de recursos, por exemplo. Você também pode utilizar fazendo mudanças nos sinais, mas fazendo aquela comparação lógica, que é basicamente uma comparação que você pode analisar de forma bem com os exemplos do cotidiano, como nós fizemos no início, tá certo? É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa aprender também essa função. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!